Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar agora um pouquinho sobre razão. Então, o que vai ser razão? Para explicar isso, eu vou trazer um exemplo prático para vocês. Em uma prova de matemática, Juan acertou 9 questões, de 12. Podemos comparar essa quantidade por meio de uma fração. 9 questões de 12 é o mesmo que 9 dividido para 12. Então, 9 sobre 12 formou uma fração, tá vendo? 9 sobre 12. Só que essa fração eu posso simplificar por 3. O que eu divido em cima, eu divido embaixo. Por isso que por 3. 3 em cima e 3 embaixo. 9 dividido por 3 vai dar 3 e 12 por 3 vai dar 4. Então, nós temos uma nova fração, 3 quartos. Ou seja, dizer que Juan acertou 9 questões de 12 é o mesmo que dizer que ele acertou 4 questões. 3 questões, desculpa, de 4, né? Então, ao compararmos dois números por meio de uma divisão, obtemos um quociente chamado de razão. A razão nada mais é do que uma divisão, né? A razão é o quociente entre dois números. Eu posso chamar esses números hipoteticamente de A e B, sendo que B, que vai ser o denominador, é diferente de zero. Então, quociente, o antecedente e consequente é chamado os termos da razão. Esta razão pode ser lida como razão de A para B, A está para B, A para B. Então, a razão pode ser assim. Razões especiais. O que são razões especiais? Quando eu me trato lá referente à velocidade média, eu estou me referindo também a um tipo de razão especial. Algumas razões são muito conhecidas e utilizadas em diversas áreas. Uma delas é essa, a velocidade média. A velocidade média é dada pela razão entre a distância total percorrida e o tempo gasto para percorrê-lo. Então, velocidade média é igual distância percorrida e tempo gasto. Exemplo, em uma viagem, um carro demorou 9 horas para percorrer 783 quilômetros. Qual foi a velocidade média do carro nesta viagem? Então você vai colocar a fórmula distância sobre tempo, 783 sobre 9, que vai dar 87 quilômetros. Então a resposta é: a velocidade média do carro nessa viagem foi de 87 quilômetros por hora. Então o carro andou nessa velocidade média. Então, bem utilizado no dia a dia. Aí vem aqui o Você no Brasil, tratando dessa temática. Vocês dão uma lida, faz essa atividadezinha aqui, ó. Ela é bem simples. E aí tem a questão da densidade demográfica, que é uma razão também, tipo a velocidade média. A densidade demográfica é o número de habitantes dividido pela área habitada. Por exemplo, o estado do Paraná, que conta com aproximadamente 11 milhões de habitantes, distribuído em uma área de 199 mil quilômetros quadrados. Qual é a densidade demográfica desse estado? Então, vou dividir os 11 milhões de habitantes pela área de 199 mil, que vai dar aproximadamente, esse sinal aqui é de aproximadamente, 55,7 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a resposta seria: a densidade demográfica do estado do Paraná é de aproximadamente 55,27 habitantes por quilômetro quadrado. Outro exemplo de razão é, é a escala. A escala é o comprimento da representação dividido pelo comprimento real. Por exemplo, isso cai muito em geografia. Fernanda é estudante de engenharia e construiu uma maquete de um prédio. A altura do prédio na maquete é de 50 centímetros e a medida real será de 40 metros de altura. Qual foi a escala utilizada por Fernando na construção da maquete? Então, resolução. Primeiro, escrevemos as medidas na mesma unidade. Então, porque vocês observam, tem um em metro e a outra em centímetro. Então, nós temos que transformar tudo em centímetro. Então, primeiro precisamos escrever as medidas na mesma unidade. Então, fazemos a conversão de metros para centímetros. 1 metro é igual a 100 centímetros. Logo, 40 metros é igual a 4.000 centímetros. Então, se é comprimento de representação sobre o comprimento real, vai ser 50 sobre 4.000. E aí eu vou simplificar por 50, que vai dar 1 para 80. Então, a razão é de 1 para 80. A resposta: a escala utilizada por Fernando foi de 1 para 80, ou seja,
Cada 1 centímetro da representação corresponde a 80 centímetros da medida real. Tem outro exemplo 2 aqui para vocês fazerem. Lerem e entenderem. Além disso, de razão, nós temos que estudar proporção. O que é proporção? É uma igualdade entre duas razões. Nós temos duas razões e igualamos uma à outra. Para entender como esse conceito funciona, analisaremos a seguinte situação. Em uma determinada receita de pão caseiro, a cada 1 quilo de farinha são feitos 2 pães. Para fazer mais pães, é necessário aumentar a quantidade de farinha de forma proporcionalmente. Observe as frações: 1 para 2 pães, 2 para 4 pães, 3 kg de farinha para 6 pães, 4 kg de farinha para 8 pães, 5 kg de farinha para 10 pães. Então, para fazer o dobro de pães, portanto, é necessário colocar o dobro de farinha, ou seja, aumentar a quantidade de forma proporcional. Temos outro exemplo aqui, que é em relação à quilometragem e litro de combustível. Vocês podem acompanhar no livro de vocês, na página 279. Né? E aí nós temos aqui, a proporção tem uma propriedade que facilita a resolução de situações quando precisamos identificar um valor desconhecido. É como se tivesse uma fração, uma razão, igual a outra razão, só que a outra razão não tem um valor, tem um valor que você não conhece, né? Uma proporção existe quando há igualdade entre duas ou mais razões. Por exemplo, A para B igual C para D, ou seja, A está para B, assim como C está para D. Então, as proporções, as posições de B e C são chamadas de meios. Aqui, ó, do B para o C, são os meios. E as posições de A D e D são chamadas de extremos. Então, A e D são chamadas de extremos. Então, nós vamos comparar as duas frações, que vai vir números aqui no lugar e um valor desconhecido. Propriedade fundamental das proporções. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ou seja, você vai multiplicar para responder quando vier um valor desconhecido, assim, gente, em forma de cruz, meios extremos. Então, ó, B vezes C é igual a A vezes D. Tá vendo? Você vai multiplicar assim. Então, por exemplo, nós temos aqui, João quer saber quantos litros de combustível serão necessários para percorrer 550 quilômetros. Chamaremos de X a quantidade de litros a ser descoberta. Então, 385 sobre 35 é igual a 550 sobre X, porque eu não sei a quantidade de litros. Então, vou multiplicar em forma de cruz. 385x é igual a 35 vezes 550. Aí o 355x é igual, bota o resultado da multiplicação de 35 vezes 550, vai dar 19.250. Aí o 385 passa dividindo, que é a operação inversa, vocês estudaram isso, que vai dar o resultado da divisão, 50. Logo, descobrimos que João precisará de 50 litros de combustível. E aí tem a situação 3 que vocês podem estar analisando também na próxima página. Aí tem mais um jogo rápido e várias atividades. Dá 281. Aí você vai responder até a página 288. Então, dá 281 até a 288. E aquelas atividadezinhas que vêm pelo meio das questões para vocês estarem fazendo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Um cheiro. Nós finalizamos esse livro aqui agora, né? O livro 3, o caderno 3. Na próxima semana nós vamos fazer o para finalizar e vamos começar a revisar para a nossa prova, viu, gente? Então, um cheiro e até a próxima aula.